O Livro dos Mártires, John Foxe. A história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes. Mais que uma denúncia, um grande testemunho de fé. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11. O exato momento em que nós punhamos a escrever este prefácio, recebemos um informe missionário denunciando a intolerância religiosa na China. Os obreiros cristãos deste país, com o risco da própria vida, vêm-se obrigados a caminhar centenas de quilômetros a fim de levar a Bíblia Sagrada às províncias mais distantes e esconsas. Quando surpreendidos pelas autoridades comunistas, são eles presos, torturados e não raros sentenciados à morte. Apesar de tantas vicissitudes e provações, a Igreja Evangélica Chinesa não desiste. As portas do inferno não haverão de prevalecer contra ela. Vivesse John Foxe em nossos dias, certamente escreveria um livro ainda maior, clamando contra as arbitrariedades de que são vítimas os missionários, evangelistas, pastores e discípulos de nosso Senhor. Nos países totalitários e fundamentalistas, ele não ficaria calado diante das atrocidades perpetradas contra os redimentos do Senhor. Deixaria outro grande testemunho, mostrando o quanto a Igreja de Cristo vem sofrendo em sua inadiável e urgente tarefa de proclamar o Evangelho. Mas quem foi John Foxe? O que o motivou a compor o mais importante dos martirológios? A vida e a obra de John Foxe. John Foxe nasceu em 1517, no condado inglês de Lincolnshire. Menino ainda fica órfão do pai. A inesperada perda, contudo, não o impede de cultivar um singular talento para as letras. A providência divina jamais lhe havia de faltar. Os amigos de sua família, diante de uma aptidão tão precoce, envidam grandes esforços por mandá-lo estudar em Oxford. Nesse já tradicional centro universitário, Foxe começa a sobressair-se pela excelência de seu intelecto. As honrarias não demoram a chegar. É distinguido, inclusive, com o título de Fellows pelo Magdalen College, uma das mais altas comendas do mundo acadêmico daquela época. Foi nesse período que, abandonando algumas paixões da juventude, a poesia e a comédia latina, põe-se a estudar com redobrado empenho as sagradas escrituras e os postulados da Reforma Protestante. Ele avança nos estudos teológicos, aprofunda-se nas escrituras sagradas, afasta-se da Igreja de Roma. Em seguida, John Foxe entra a pesquisar a história da Igreja cristã. Ele quer conhecer-lhe a origem, a trajetória e as causas que levaram Martinho Lutero a deflagrar a Reforma Protestante. Ao mesmo tempo, passa a ler os chamados pais da Igreja, os filósofos e outros expoentes universais. Antes de completar os 30 anos, sua educação humanística já estava completa. Era uma das mentes mais ilustradas de sua época. Um homem profundamente piedoso. Em suas longas e solitárias caminhadas,
ei-lo derramar a alma no regaço do Senhor. Chorava incontroláveis e doloridas lágrimas por causa de seu contato experimental com Deus. É arbitrariamente afastado da universidade pelos representantes do Vaticano. Seus amigos não se conformam como pode a Universidade de Oxford abrir mão de uma das mentes mais privilegiadas da Inglaterra. Como privar-se daquele jovem que já era um singular exemplo de piedade e amor ao saber? Roma era inflexível, não estava interessada em tais predicados. Uma única coisa exigia de seus seguidores: obediência cega. Quanto aos questionamentos, seriam estes devidamente sufocados pelo tribunal do Santo Ofício. Os papistas perseguem a John Foxe. A fim de proteger John Foxe dos papistas, esconde-nos os amigos na casa de Sr. Thomas Luce, em Warwickshire. Sim, Sra. Luce, aproveitando a presença de um tão grande mestre, encarrega da educação de seus filhos. A formação cultural e espiritual que estes recebem de Foxe se lhe é muito útil nos anos que se seguiram. Mesmo refugiado, Foxe contrai núpcias, mas é impedido de desfrutar das alegrias conjugais, devido à cruel e bárbara perseguição que lhe moviam os papistas, recrudescendo a intolerância de Roma contra os protestantes, vê-se obrigado a procurar outros refúgios. É aconselhado então a viajar para Londres. Ele ainda não era conhecido na capital britânica, como arranjar sustento no lugar que lhe parecia estranho e hostil. Certo dia, depois de um longo jejum, achava-se ele sentado na Catedral de São Paulo, quando um desconhecido se aproxima e coloca-lhe um dinheiro na mão, exortando-o a ter bom ânimo, porque Deus não deixaria abandonado. 3 dias depois, a duquesa de Hickmore encarrega-o da educação de seus sobrinhos. Eram estes filhos do conde de Surrey, que se encontrava encarcerado numa torre por ordem do invejoso e discricionário Henrique VIII. Eis a criança confiada a Foxe. Thomas, que sucederia o conde de Surrey, Henry, futuro conde de Northampton, e Jane, que seria conhecida como a Condessa de Westmoreland. Não é necessário dizer que John Foxe cumpriu plenamente a tarefa recebida. Nesse tempo, o Dr. Gardner, bispo de Richester, começa a levantar-se contra Foxe. Não demoraria muito e tornar-se-ão Gardner o principal adversário de John Foxe. Foxe, na Suíça. Corria o ano de 1554. Devido ao incremento das perseguições na Inglaterra, John Foxe vê-se obrigado a refugiar-se na Suíça. Depois de uma viagem marcada por vários percalços, chega ele a Basileia, onde encontra muitos refugiados ingleses. De imediato põe-se a escrever a história dos atos e monumentos da igreja, primeiramente em latim e depois em inglês. Com a morte da Rainha Maria, o cristianismo reformado volta a florescer na Inglaterra, levando muitos exilados a retornarem à terra natal, entre estes John Foxe. Os êxitos de John Foxe na Inglaterra. Contando com o auxílio de pupilos como o conde de Norfolk, que lhe destinaria uma pensão vitalícia, John Foxe começa a prosperar na Inglaterra. A nova soberana designa-o para um alto cargo na Catedral de Salisbury. Já devidamente instalado, começa a trabalhar em seu martirológio, que seria conhecido universalmente como o Livro dos Mártires. Os papistas remanescentes, ansiando encobrir seus crimes, não poupam esforços por desacreditar a obra. Tal investida, contudo, reverte-se em benefício do livro, pois Foxe, para demonstrar a veracidade de suas citações, aprofunda ainda mais suas pesquisas, tornando o Livro dos Mártires num documento plenamente aceito pela historiografia. John Foxe, o assistente social.
Apesar de sua carreira literária, John Foxe jamais deixou de lado a prática da beneficência. Interessava-se pelos mais carentes, alimentava os famintos e assistia aos enfermos. O cristianismo em sua vida não era apenas teoria, era prática cotidiana. Quando a peste chegou à Inglaterra em 1563, permaneceu ele em seu posto e fez questão de ajudar pessoalmente ao seu povo, naqueles momentos de dificuldade, onde os mortos eram contados aos milhares. O Conciliador. Embora muito haja sofrido com as perseguições que lhe movera a Rainha Maria, a Sangrenta, o irmão Foxe primava pelo exercício do ministério da reconciliação. Não foram poucas vezes que insistiu, junto à Rainha Elizabeth I, a fim de que ninguém jamais fosse perseguido na Inglaterra por causa de suas convicções religiosas. Esta sua iniciativa acabaria por beneficiar muitos de seus antigos perseguidores. A Rainha Elizabeth I tinha então autoestima que o tratava de nosso pastor. John Foxe era bem quisito por todo o povo. A morte de um grande homem. Depois de toda uma vida consagrada ao serviço do Mestre, John Foxe é recolhido às mansões celestiais em 18 de abril de 1587. Sua sepultura encontra-se no presbitério de Gales em Cripplegate, onde exercera ele o pastorado. Seu grande livro continua a denunciar as atrocidades de que foram vítimas os servos de Nosso Senhor. É o clamor do sangue de Abel, em sua magnífica obra. Também somos cientificados de que Deus cumpre fielmente a sua promessa. Apesar das perseguições e das intolerâncias, apesar de todas as investidas do maligno, sua igreja prossegue vitoriosa, até que nos venha buscar o seu amado Filho. Conclusão. As perseguições não se limitaram aos primeiros séculos da igreja cristã, nem se circunscreveram aos anos que seguiram a deflagração da Reforma Protestante. Milhares de crentes continuam a selar a fé com o próprio sangue nos mais diversos países do mundo. No Brasil, os missionários estrangeiros e evangelistas pátrios muitos sofreram na semeadura das boas novas de Cristo neste solo que, embora haja sido descoberto e colonizado sobre o signo da cruz, achava-se destinado à maldição. Homens e mulheres procedentes das mais diversas religiões do mundo aceitaram o desafio, cruzaram o Atlântico e, ignorando as ameaças investidas de sempre, perseguidora Igreja Romana, puseram-se a falar de Cristo. O que diremos de William Buck, que para cá trouxe a Igreja Batista? Como agradecer a Robert e a Sarah Carey, que, lançando os fundamentos da Igreja Congregacional, fundaram a primeira escola dominical em terras brasileiras. E Asbel Green